Noite! Boa noite para todo mundo que está chegando. Papo energético com convidado especial. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, o som tá ok, enquanto a Bela tá chegando aqui também. Oi, Elisa! Gente, enquanto a Bela tá se conectando aqui na live, eu vou começar a me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Silvia Lila, sou terapeuta energética. Eu trabalho com as técnicas Reiki, Pranic Healing e Theta Healing. E o objetivo desse papo energético é trazer o olhar de profissionais de outras áreas que se conectam perfeitamente com a visão energética para ampliar os horizontes de vocês. E hoje aqui com a Bela a gente vai falar sobre beleza, sobre autoestima, sobre aceitação, merecimento, uma série de coisas que estão conectadas com a beleza, porém de uma forma muito mais profunda, muito além do que parece óbvio para a maioria das pessoas, né? Por isso a gente colocou inclusive esse título, Beleza para além do óbvio. Deixa eu ver aqui como é que tá a Bela, se ela já está chegando. Boa noite, querida. Como é que você tá, Rosane? Tudo bem? Bom te ter por aqui. E essa live vai ser muito legal. Vai ter muito conteúdo para vocês interagirem, tá? Então fiquem online aqui com a gente, que vai ser bem divertido. Aê! Bora, Bela! Vê se você consegue conectar agora. Que a gente tá aqui ó, nessa vibração da lua cheia. É muita energia junta, gente. Ah, que bom que você tá bem, querida. Vamos lá, a Bela tá entrando. Eu tinha te mandado o convite, agora eu cliquei aqui para aceitar. Aê! Eu vou colocar um filtrinho, porque a gente merece. Já que vamos falar sobre merecimento. Natural, tá? E a gente está combinando sem Ai, combinar. sim! A energia de lua em leão, a gente coloca um Não vermelho, é? dourado, umas cores bem realeza, né? Exatamente. A cara da riqueza. A cara da Então, amor, riqueza. eu comecei me apresentando para o pessoal enquanto você estava conectando aqui, né? Acho que essa live Uhum. vai ter bastante gente diferente, tanto do seu Sim. público quanto o meu. Oi, Helena, A Helena é minha bem-vinda. prima. Oi, Helena, tudo bem? Ai, que Lindinha. legal! Ela sempre assiste as minhas lives. Ó, Adoro! para Família você assistir participativa. também, Helena, porque a gente vai falar sobre autoestima. Você que a Helena ainda é muito jovem, né? Então, trabalhar essa autoestima desde criança, assim, é Sim, uma coisa sim, essencial. É revolucionário, né? Mulheres sim. se É amando, se oportunidade gostando, de, desde é sempre tem que oportunidade de ser. coisas que a gente não teve, né, quando Com mais nova. certeza, com certeza. Então, trazer Gente, essa para novas gerações também é muito transformador, muito revolucionário. isso aí. E aí eu estava falando um pouquinho aqui para o pessoal da ideia, né, desse papo energético, da gente falar de beleza para muito além do Uhum. óbvio e trazer conexões diversas. Tipo, para a galera que já me acompanha, a Bela foi minha parceira de mentoria. Hoje a gente é cliente uma da outra. E ela é Sim, uma profissional incrível que entende de beleza. Eu vou deixá-la se apresentar para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Bela, vamos lá. Bom, eu sou a Bela Calmon. Muito prazer a todas que estão me assistindo ou que vão me assistir depois. Bom, a minha jornada assim com a beleza, ela é meio doida. Então, hoje eu trabalho assim com beleza e autoconhecimento. Sou maquiadora assim há muitos anos, desde criança eu gosto de falar, né, que eu sou maquiadora desde criança, mas tenho uma formação assim como a Sil, eu sou advogada, né? E a gente pulando do direito para as terapias energéticas, holísticas, porque na verdade
eu acredito que através da beleza, através do autoconhecimento, é onde eu consigo realmente encontrar, né, mulheres que precisam daquilo que eu tenho para servir. Então, hoje, sim, eu faço maquiagens, mas eu trago muito além de uma beleza, né, construída só, né? Eu trabalho com cosméticos naturais que tem muito forte uma energia arquetípica em cada cosmético, que traz uma força energética, que não só cuida da pele, né? Que tem realmente um propósito por trás do produto, tem toda uma alquimia, né? Faço também os produtos personalizados, os cosméticos focados, inclusive, no autoconhecimento, olhando para o perfume personalizado, né? Para trazer a sua essência, para trazer essa reconexão com a sua individualidade, com a sua autoestima, cuidando mesmo dos aspectos que a gente olha dentro de uma consulta, né? Então, a gente trabalha aqui com astrologia, com o tarô, com a numerologia, tudo isso para a gente conseguir te reconectar, né, com quem você é, com a sua individualidade e com a sua beleza sagrada. Aí dentro da beleza sagrada a gente vê que é uma multissensorialidade, é uma beleza multidimensional, né? E aí a gente vai falar bastante sobre isso na live de hoje, que com certeza a Sil também tem muito para contribuir dentro disso, né? Porque a nossa beleza ela não é só física, né? Ela é mental, ela é emocional, ela é espiritual, ela tem muitas dimensões, inclusive dentro de cada uma dessas facetas, né? Então, acho que é um pouquinho disso. Basicamente, hoje eu tenho os atendimentos, Florescer, os perfumes e os cosméticos da Mais Que Bela. Vocês podem encontrar no @cosméticos Mais Que Bela. E é isso. Então, gente, a ideia desse papo aqui com a Bela surgiu porque eu percebi que, apesar da gente estar em 2023, da gente já ter um movimento muito grande de autoaceitação das pessoas serem quem elas são em essência, ainda existe um número grande, mas muito grande mesmo, de mulheres conectadas a uma dor física relacionada à aparência. E aí, dentro do meu trabalho energético, eu sempre incentivei muito a prática de esportes, porque isso movimenta a nossa energia, isso é uma forma de manutenção de equilíbrio energético. Eu já fui muito obesa, emagreci 35 quilos. Hoje, apesar de não estar no meu peso ideal, eu nunca estive tão bem comigo mesma. Por quê? Porque eu venho nesse trabalho, antes de trazer aqui para vocês, de reequilíbrio, né? Primeiro eu me trabalhei, primeiro eu me reequilibrei, me especializei nessas técnicas e depois eu falei assim, não, vamos levar isso para o mundo também, né? Isso é potente demais, é forte demais para ficar só comigo. E assim, o autoconhecimento, ele está por trás de tudo na nossa vida. Quando a gente está bem conosco, a gente consegue perceber o que é o melhor, seja de aparência, seja de peso, o que conecta de verdade com a gente, com a nossa essência. A gente deixa de sentir a necessidade de seguir um padrão social. Então, aqui o que a gente vai aprofundar com vocês é o seguinte: não importa qual o seu objetivo. Se hoje você gostaria de emagrecer, se hoje você está feliz com o seu corpo, mas está se sentindo cobrada pela sociedade, pela família, por um parceiro, por uma parceira, o que é que fala com você de verdade? O que aí dentro de você diz que é o ideal para você? Eu, por exemplo, vou começar dando a minha opinião, né? Como eu já transitei em corpos diferentes, desde uma juventude onde eu era muito, muito, muito magricela. O pessoal na escola fazia bullying comigo mesmo, porque eu era assim. Até a época que eu fui ganhando corpo. E depois dali engordei muita coisa, depois emagreci demais, fiquei num estágio de magreza que, assim, pro que era o meu propósito anterior na obesidade, estava ótimo, mas eu olhei e falei, pera, não é assim que eu me vejo tão bonita assim, né? Então vamos lá, vamos reconstruir isso aqui. Aí comecei a malhar um pouco mais, pegar mais forte nos exercícios, enfim. Hoje eu sei qual é o tipo de beleza que eu me acho bem. E quando a gente se aceita, estava até conversando com a Bela esses dias antes da live, a aceitação é diferente de acomodação. A gente aceita quem a gente é, a gente aceita as nossas características, mas a gente está sempre em constante evolução, em constante aperfeiçoamento. Não é porque eu me amo que eu vou ficar aqui
de boa na lagoa. Confortável numa coisa desconfortável, né? Exatamente. Vou deixar a Bela complementar um pouquinho sobre isso. Eu também sempre tive essas oscilações muito de peso. Acho que a minha vida inteira foi uma luta contra a balança. E, inclusive, assim, acredito que é um propósito de vida meu trazer isso para outras mulheres, não necessariamente só em relação à balança, porque, na verdade, o peso, a aparência, eu vejo como sendo só uma exteriorização, né, de quem a gente é e de todas as nossas questões que estão muito mais profundas dentro da nossa autoestima. Mas eu sempre tive muito forte essa oscilação. E teve momentos, inclusive, né, que eu tava muito magra e não era de uma forma saudável e todo mundo me elogiava, todo mundo fala, nossa, como você tá maravilhosa, como você tá linda. E eu me sentindo assim, sabe? Eu não era linda antes, sabe? Inclusive em momentos que eu já sofri muita essa oscilação, desde criança até agora adulta também, que eu já tenho mais consciência, né, sobre os meus processos, já sei por que eu engordo muito, já sei como cuidar disso também, né? Já tenho ferramentas, mas ainda acontece, porque eu acho que isso é um processo, né? E se a gente não toma um certo controle da nossa vida, em vez de ficar só escutando o que os outros falam sobre a gente vai estar sempre nessa adaptação, né, do que o outro, do que o coletivo, do que os ideais, do que o padrão de beleza e se colocando muito como vítima, né? Eu acho que isso, inclusive, conversa muito com essa energia da Lua em Leão, que é sobre transbordar quem você é, transbordar a sua autoconfiança versus muitas vezes estar ali sendo bombardeada por ideais coletivos, que seja, né? Aí tem até uma dualidade, tá? Não me xinguem, não me julguem, mas tem uma dualidade, tanto assim do movimento feminista, né? Hoje eu vejo, né? Tem uma parte do movimento feminista que nega muito forte essa feminilidade, versus também o padrão de beleza, que é de fato imposto pra gente desde crianças, que a gente realiza isso fazendo parte mesmo, enraiza, né, na nossa autoestima. E tem esse lado mesmo do feminismo também, de certa forma, fala, não, você tem que se aceitar como você é maravilhosa, sim. De fato, a gente é maravilhosa do jeito que a gente é. Mas será que convém para nós mesmas, para nossa autoestima, se acomodar num lugar que não tá tão confortável assim, só porque também às vezes a gente se encaixa em outro padrão, num padrão que não continua não sendo seu, ainda que seja um padrão que queira te libertar? Será que é verdadeiramente libertador se encaixar em algo que não é seu? Então, eu acho que tem muito essa dualidade, sabe? Da gente reencontrar o nosso papel, o nosso lugar no mundo. Isso inclui a nossa aparência também, né? Então, acho que, assim, isso tem muito pano para manga. Fala aí um pouquinho o que você acha também sobre isso, Sil. Essa tua colocação foi perfeita, porque é como se a gente passasse a vida com uma necessidade muito grande. E existe, né? A gente sabe que lá no nosso inconsciente existe essa necessidade de pertencimento. Pertencimento. E aí é como se essa necessidade falasse tão mais alto que a gente quisesse sempre se colocar dentro de alguma caixinha. Então, assim, para quem é dessa geração, a Bela é um pouquinho mais nova que eu, mas ainda assim, de 40 anos para trás, o que a gente ouvia era que todo mundo tinha que ser magro. Capa de revista era aquela barriga chapada, as pessoas que apareciam na televisão eram todas magrelas. Eu lembro que na minha adolescência, quem tinha 1 centímetro de barriga era julgada e criticada, e o objetivo da maior parte das meninas era realmente passar fome para andar na linha, né? Andar em forma. Mas só que a gente nunca vai conseguir agradar ninguém. A gente nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Cada um tem um perfil, cada um tem a sua beleza natural, cada um tem o seu biotipo. E eu acho que a maior graça da vida é justamente em nós sermos diferentes, né? Sim. Imagina se fôssemos todas iguaizinhas, magrelinhas, com cabelo lisinho, com o olhinho da mesma cor, que mundo sem graça. Beleza é abundante, né? A beleza é abundante, ela tá na diversidade, não só num tipo só. Até que você falou das propagandas e tal, eu vi esses dias, a minha mãe me mandou uma propaganda de uma marca de calça
que nem sei, agora eu não lembro o nome da marca, mas é uma marca de calça que fez a propaganda. A marca fez a propaganda. Começava assim com uma menina dando um oi num escritório para um moço, e ele, tipo, oi. E perguntando, quem é? É a gordinha do escritório. Aí mostra toda a trajetória dela. Foi comprar uma calça, comprou uma calça 38, que claramente não cabia. Ficou lutando para entrar na calça 38. Depois levou para casa a calça. Ficou ralando para emagrecer, para aí sim caber na calça. E aí deu um oi pro moço. E assim, se sentindo maravilhosa. Olha como a nossa mente é lavada, né? Pra gente acreditar que só existe esse padrão, só o que é belo, só o que pode. E não só o que é belo, né? Como a gente pode ser desejada, como a gente pode ser valorizada como profissional, como a gente pode ser valorizada como amiga, como uma mulher desejante, desejada, porque vai muito além da imagem, né? A gente não consegue desatrelar muitas vezes a autoestima, que é o valor que a gente dá para nós mesmas, da nossa imagem, que é só simplesmente uma imagem, né? E claro, a nossa imagem tem muito poder, a nossa imagem tem muita força e ela comunica muita coisa sobre quem a gente é. Mas quando a gente atrela só a autoestima à nossa imagem, a gente limita também muitas das coisas, porque a gente acha que só vai ser capaz se a gente tiver com aquela imagem. E a gente não consegue construir a imagem que a gente quer porque a gente não se sente capaz. Então vira aí um ciclo vicioso. Outra coisa que eu vi, até depois as meninas procuram, é um post do Não Tenho Roupa com Estilo de Look. Foi, assim, várias cenas, né, dos millennials, das millennials de filmes e tudo mais, mostrando, tipo, como a gente acreditava que mulheres eram gordas. Tipo, a Bridget Jones. Nossa, tipo, né? a Hilary Duff. Tipo, aqui, ó. Essa aqui era a Amiga Baleia. A gente Olha vai que cristalizando legal. isso. A Fernanda Souza, que a gente realmente acreditava que era gordinha na época. Olha a barriga dessa mulher. Só porque ela não era aquele padrão super assim. E eu acho que tem um ponto também, não é criticar esse padrão de magro, porque a pessoa que é magra em si né, ela é assim. A crítica é quando a gente coloca muito peso sobre o que os outros acham, sobre o que a mídia coloca e tudo mais, em vez de olhar para si mesmo. Então, o caminho é de fato olhar para dentro, olhar para si, se perceber, né? Se perceber como essa beleza também multissensorial, a nossa emoção, a nossa mente, a nossa razão, nosso foco, o nosso centro de equilíbrio, o nosso eixo, como ele vai estar mais alinhado, né, energeticamente, emocionalmente, mentalmente, tudo, com a nossa beleza física. Então, se você está se sentindo bem, mesmo estando acima de um peso que talvez você não se sentisse bem anos atrás, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você não é se acomodar, é entender que aquilo tá tudo bem para você e você não quer mudar. Mas se te incomoda, por que você vai ficar? Sabe? Por que você vai ficar? Porque você tem medo que os outros te julguem porque você quer emagrecer, ou você tem medo que os outros te julguem porque você decidiu fazer uma cirurgia bariátrica, ou você decidiu dar um passo até maior, né? Não simplesmente só fazer exercício. Às vezes são escolhas que têm muito a ver com o estilo de vida, que tem muito a ver com o que você escolhe pôr no seu corpo, né? Não só por estética, né? Porque eu acho que também tem isso. As pessoas criticam quando é por estética, mas quando é por saúde, tudo bem. Mas também, se for por estética, qual é o problema? Exato. Né? Eu acho que é bem complexo tudo isso, porque a gente dá sempre o valor demais para a opinião dos outros, em vez da gente buscar aquilo que faz bem para nós mesmas. E aí, o que é fazer bem, né? Sil, aí entra aí com você. O que é, de fato, esse fazer bem? O que é, assim, eu mereço, né? Eu me cuido, eu me gosto, eu me amo, eu me aceito. Exato. Gente, nossa, foi sensacional esse exemplo da calça que você citou. Quem nunca passou por isso na juventude, né? Quem nunca tinha uma peça desejo e estabelecia uma meta que precisa emagrecer X quilos para usar aquela roupa numa festa dia tal, tal, tal. E aí você movia a sua vida em prol daquilo. E é muito louco, porque assim, será que realmente todas as vezes que qualquer uma de nós mulheres, eu digo mulheres porque isso é mais comum no universo feminino, mas também acredito que alguns homens já tenham passado por isso,
Quem nunca se viu nessa situação? Mas e aí? Será que quando a gente se viu naquela situação, a gente realmente precisava emagrecer? A gente realmente estava desconfortável com o padrão de corpo que a gente tinha naquele momento? Ou será que a gente só estava seguindo o fluxo? Porque realmente esse foi um fluxo imposto na gente durante muito tempo. E quantas mulheres lindas, super inteligentes, se anulam, sabotam a sua própria energia em prol de um ideal que não é o ideal que ela acredita, seja de beleza ou de qualquer outra coisa, que acho que a gente pode até expandir o leque para caber numa caixinha, gente. Alô? Isso não faz o menor sentido. Então, assim, para tudo na nossa vida, o autoconhecimento, ele é central. Inclusive, eu acho que a gente tinha que começar um movimento que o autoconhecimento ele tem que começar a vir da escola, sabe? Acho que a nossa geração veio para trazer esse diferencial, para falar mais disso para os mais jovens, para eles começarem a se ligar. A gente tem que crescer com esse aprendizado desde novinho. Do mesmo jeito que carreiras tradicionais nem sempre serão o caminho da riqueza e da prosperidade, estamos aqui duas advogadas trabalhando com autoconhecimento em áreas que a gente escolheu porque nos fazem muito mais felizes, né? Muito mais conectadas com a gente e com o mundo. E aí, como é que vai ser? Você vai passar o resto da vida projetando a sua aparência, o seu corte de cabelo, o estilo de roupa que você utiliza só porque a maioria está usando? Vai ficar nesse movimento de gado, né? Até quando? Sim. Eu acho que isso é justamente a parte do autoconhecimento, eu acho que até a Ananda fala, né? A Ananda Soyoshi, autoconhecimento sem prática é egoísmo. Se a gente também só fica se autoconhecendo, se entendendo, buscando compreender quem a gente é, mas não coloca isso para fora e não sabe como a nossa luz, como tudo que a gente tem para pôr para o mundo pode ser, né? Pode contribuir para outras mulheres, para outras pessoas, a gente acaba limitando os nossos poderes. E a beleza e a autoestima tem tudo a ver com isso, porque a gente, de fato, sabota a nossa beleza. A gente sabota ela. A gente sabota comendo as nossas emoções, acreditando que nossa, gente, eu falo isso, não falo descolada dessa realidade, não, tá? Porque eu tô Porque imersa a nisso. gente passa por isso também. Exatamente, passa por isso, e é por isso que tem propriedade para falar. Quantas vezes também eu já não me percebi fora de presença, fora do meu eixo, comendo coisas que eu nem tava com vontade, comendo por pura compulsão. E aí eu tenho diagnóstico de compulsão alimentar. Tomo remédio para isso. Tomei remédio a minha vida inteira, em vários momentos da minha vida. Foi uma bagunça, só que não é só isso que ajuda. Né? Não é só um remédio que resolve, não é só uma cirurgia, não é só um procedimento. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de crença. Porque se você acha que você só vai conseguir quando você tem uma ajuda externa, né? Você acaba também colocando o poder sempre fora. E aí o autoconhecimento com prática, né? De entender que existem de fato movimentos seus, existem caminhos mentais que te levam para certos hábitos, para certos hábitos positivos e destrutivos também, né? Então, todos esses caminhos, todas essas emoções não processadas, não digeridas, muitas vezes vão sendo acúmulo de peso, vão sendo acúmulo de acne, vão sendo... a gente vai somatizando essas questões, né? A gente vai somatizando todos os problemas que a gente não quer olhar, não quer reconhecer, não quer ver. E eu acho que isso tem muito a ver também com não se reconhecer no espelho. Porque a gente não quer ver as partes feias de quem a gente é. A gente não quer se reconhecer. A gente não quer olhar para aquilo que a gente não gosta. A gente só quer ser aquilo que... Só quer pegar o gostoso. A gente fica viciada em dopamina, né? A gente fica viciada em coisas... sendo que o que tem de mais gostoso do que ser você mesma, do que estar bem com o próprio corpo, com a própria... Não é só a própria aparência. É conseguir estar bem nas suas relações. Se sentir segura para ser quem você é. Para comunicar o que você faz. Comunicar quem você é. Comunicar os seus valores.
se relacionar com pessoas que também tenham valores parecidos com os seus, porque nessa a gente também acaba se moldando tanto ao outro, né, que muitas vezes vai cair em relacionamentos ruins, vai acabar em grupos de amizades que, né, se aproveitam das suas vulnerabilidades, da sua generosidade, dessa vontade de se moldar demais. Você acaba sendo bobinha, você acaba perdendo todo o seu poder, toda a sua força. Então, aqui é se reconectar mesmo com você, não é pela sua aparência, não é para caber num padrão, muito pelo contrário, é para ser quem você é em plenitude, para estar bem com quem você é. E aí essa autoestima, ela transborda, né? As pessoas querem estar perto de você, as pessoas querem conhecer o que você faz, as pessoas querem entender o que aconteceu de mudança na sua vida, né? O que você fez para estar tão bem. Então, eu acho que isso é muito positivo, porque você também vai desencadeando mudanças na vida de outras pessoas. E eu acho que o poder pessoal também é muito sobre isso. A gente percebe o nosso poder quando a gente vê o nosso poder atuando na vida de outras pessoas. Não é só sobre, né, sobre o próprio ego, é sobre o coletivo também. Quando uma mulher cura a sua relação consigo mesma, ela está curando uma partezinha daquele coletivo que vai, né, desencadeando uma série de transformações em outras mulheres, que aí vão transbordar para outras mulheres. E aí vira uma transformação de cura coletiva, né? E aí acho que vem muito aquela frase da cura é pelo coletivo e a cura é pelo feminino, porque não é vertical, né? É horizontal, é circular. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa lua também, lua cheia em Leão versus o sol em Aquário. Acho que tudo isso é muito simbólico e revolucionário e libertador, né? Mas vamos falar sobre como trazer essa beleza para fora, né? Eu acho que é interessante a gente falar também sobre isso. Acho que a gente comentou sobre senso de merecimento, né? Vamos falar um pouquinho sobre senso de merecimento? Sim. Acho que esse é um assunto muito legal. Vamos lá. Então, meninas, porque eu acho que eu só vi mulheres entrando aqui, né? Então, mulheres, todas nós, independente da idade. Quando a gente está com a nossa energia em equilíbrio, é muito mais simples para a gente perceber quais são os nossos limites, quais são os nossos reais valores, quais são as nossas reais prioridades. E aí, empoderada disso, daquilo que diz respeito a você, você se coloca no mundo, você se coloca nas suas relações de outra maneira. A beleza, a aparência, o peso, ele é só um pedaço, um reflexo disso. Quando a Bela comentou, né, do núcleo de amigos, que às vezes você sai e aí você de repente bebe mais do que gostaria, come mais do que gostaria. Isso tudo está movido por aquela nossa vontade inconsciente de pertencimento. Só que quando a gente está bem, quando a gente está em equilíbrio, a gente sabe que não é sair meia hora mais cedo, uma hora mais cedo de um evento, que vai fazer com que aquele grupo, aquelas pessoas deixem de te amar. Que você deixe de pertencer àquele núcleo. Você não precisa estar concordando com tudo o tempo inteiro. Você não precisa querer as mesmas coisas que todo mundo o tempo inteiro. E a nossa sociedade, dependendo até da cultura familiar de cada um, ela coloca muito as coisas em torno de comida, né? É aniversário, o que a gente faz? A gente sai para comer, a gente sai para beber. Gente, a minha família é mineira. Evento na minha casa, família de italiano aqui. Porta, ligou para mim e falou assim, tô aqui do lado, posso passar aí? Claro, em 10 minutos vai ter uma mesa posta, a gente vai produzir lanche não sei de onde, vamos inventar, vamos criar, vai ter café, vai ter suco, vai ter sempre uma coisa aqui, sabe? E isso é feito com muito prazer, porque se a gente olha lá para trás, para a nossa ancestralidade, e esse comentário que você fez de quando uma mulher se cura, isso realmente circula, isso está muito atrelado à visão sistêmica também, né? Tudo aquilo que a gente trata aqui, ele vai repercutir. Nós estamos todas conectadas energeticamente como uma fibra. Então, tá tudo emanando aqui de um para o outro. E aí, quando eu olho lá para essa minha ancestralidade, por exemplo, e que muito provavelmente é a ancestralidade da maioria de nós, principalmente para a gente que vive aqui no Brasil, né? Que é
um país que foi colonizado há pouco tempo, se a gente comparar com outros. A gente tem uma carga ainda energética pesada de pessoas que foram escravizadas, de muita escassez, de muita pobreza. Então, assim, a minha família paterna, meu pai era 25 anos mais velho que a minha mãe, então a grande maioria faleceu, eu era muito nova. Eu não tenho muitos resquícios de memória do que veio dessa herança por parte deles. Mas da família da minha mãe, que é do interior do Brasil, a grande maioria passou realmente necessidade. Então, para eles, hoje, você poder ostentar uma mesa farta é uma coisa muito maravilhosa. Isso é muito forte, É muito símbolo potente. de abundância, né? Exatamente. É tipo assim, a gente conseguiu prosperar de verdade na vida, né? E aí eu te digo, problema eu participar de um evento sem estar comendo do início ao fim nele? Não, gente, não tem. Eu posso usufruir disso, que é um momento prazeroso de uma reunião em família, assim como eu posso ir para um aniversário de um amigo num rodízio de pizza, comer uma, duas fatias, ou não comer pizza, pedir uma salada. Já fiz isso N vezes. A primeira vez que você fizer, o povo vai te olhar de nariz torcido. A segunda, vão zoar, vão falar, ó, vem a Silvia doida pro rodízio e comer salada. Mas qual é o importante daquilo? O importante não é o encontro, não é a nossa presença, não é estarmos juntos, gente. Por que é que a gente tem que desvirtuar para que qualquer encontro seja uma obrigação de todos fazerem e quererem as mesmas coisas, né? E aí, quando você está aqui equilibrada na tua essência, você consegue ver qual é o objetivo real de cada coisa. Se o objetivo é me encontrar com o outro e eu me coloco ali presente naquele encontro, naquele momento, valorizando aquela companhia, eu não necessariamente preciso estar ali consumindo tudo que aquela pessoa vai consumir. Eu também não preciso querer estar ali durante todo o tempo que aquela pessoa e as outras pretendem ficar ali, porque eu conheço os meus limites, eu respeito os meus limites. E amor próprio, primeiramente, é a gente entender qual é o nosso limite, qual é a nossa prioridade. É a gente ter contorno, né? Sim. O meu começa onde o seu termina e vice-versa. A gente não tem que ultrapassar nenhum dos dois lados, senão é desrespeito consigo ou com o outro. Com certeza. E esses limites, eles não são só simplesmente, para emagrecer eu não vou comer porque eu tô num processo de dieta, de emagrecimento. Eu tenho vivido muito isso sobre financeiro, né? Eu tô num processo, assim, que a minha prioridade é construir meu patrimônio. E muitas vezes eu entro em contato, né, com situações, com amigos, com família, com outras situações também de relacionamento que a questão financeira é uma questão que precisa ser considerada para viver uma certa experiência, para viver. E aí eu fico, será que eu estou vibrando numa escassez ou será que eu estou, na verdade, construindo uma abundância muito maior ao fazer uma escolha de não ir em tal lugar, de não ir em tal festa, de não gastar dinheiro com isso, mas a minha presença, ela não precisa que eu gaste o dinheiro, né? Às vezes, o simples fato de ir e comparecer, estar presente, eu acho que isso tem muito a ver também com mindfulness, né? Que a Dec está assistindo aqui, ela fala sobre o mindfulness e tem muito a ver o mindfulness também que eu trago para dentro do meu método na Beleza Sagrada, que é estar presente em todos os sentidos, né? No sentido financeiro não, físico, sensorial, né? De você sentir a experiência. Eu acho que isso super se conecta com a própria alimentação, mas também estar presente, assim, de corpo e alma com as pessoas que você tá ali, né? Entendendo que a sua mera presença muitas vezes já vai ser suficiente. Não precisa extrapolar esses limites, né? E saber colocar esses limites, porque às vezes a outra pessoa, as outras pessoas, a família, amigos, não entendem necessariamente os processos que você está passando. Não entendem que aquilo ali é importante para você, que aquilo é uma prioridade para você, seja o que for, tá? Que delimite o seu limite, a sua prioridade, e aquilo seja firme, né? Seja firme com esse limite. Não firme e rígido, mas permeável, né? Mas tem esse contorno bem estabelecido, porque senão muitas vezes vai ser muito, mas muito fácil
cair nos seus hábitos ruins, cair. Eu falo até que eu tenho um alter ego, né? Nessa coisa toda, eu tenho um alter ego que eu denominei Chernobela. A Chernobela. A Chernobela era a pessoa inimiga do fim, então ela ia em todas as festas, ficava até o final, usava drogas, e eu falo isso abertamente porque eu não faço mais. Então, tinha um lado muito destrutivo. E aí chegava em casa, comia pra caramba, acordava tarde, ia dormir super tarde, ficava nesses hábitos ruins. E aí, achava que só porque estava magra, porque eu estava tomando remédios também para emagrecer, achava que só porque eu estava magra, minha autoestima estava ótima, tô sendo, sabe, maravilhosa na vida. Sendo que foi isso, esse processo todo que me levou de novo a um sobrepeso. Porque emocionalmente eu não estava bem. Então, pouco a pouco, a gente não vai percebendo essas mudanças no nosso corpo, a gente não vai percebendo o quanto a gente está exagerando, extrapolando os nossos limites, até que isso de fato aparente na sua aparência, né? Isso transborde na sua aparência. Então, e aí, na hora que isso chega realmente, né, no espelho, você consegue perceber no espelho, se você não for uma pessoa atenta, você não vai perceber quando você engordou 1 quilo, né? Você vai perceber depois que você engordou 20. Então, e eu já estive nesse lugar, por isso que eu falo, né? E aí, para recuperar tudo isso, é muito mais difícil do que você, de fato, colocar um limite. A gente, como mulheres, tem muita dificuldade de colocar limite nas relações, porque a gente acha que, de fato, essa crença de pertencimento, né, de merecimento até das relações que a gente tem, é só se eu der tudo de mim. Se eu der tudo de mim, eu vou ser amada. Se eu der tudo de mim, as pessoas vão gostar de mim. Se eu der tudo de mim, o que sobra, né? O que sobra de você para você? Não sobra. Porque você não coloca energia em você mesma. Você não coloca a sua intenção em você mesma. Você não escolhe você mesma. E aí isso entra também em fazer uma terapia, em fazer um tratamento energético. Beleza, eu cuido de mim, eu cuido da minha autoestima, eu compro maquiagem, eu compro cosméticos da Mais Que Bela, eu tô cuidando de mim. Será que você tá mesmo cuidando de você quando você está olhando para sua beleza externa? Ou será que você tem alguma questão, inclusive com a própria beleza externa, de consumismo, né? De compulsão por gastos? Porque eu já tive nesse lugar e eu falo, tem cliente minha, assim, e eu falo sem julgamento. Porque muitas vezes eu deixo de fazer vendas na Mais Que Bela, porque eu falo, cara, você já comprou, usa o que você já comprou, sabe? Não fica comprando muita coisa. Pode ser, você tá bom, vai comprar de outra marca e eu não tenho o que fazer. Mas se a pessoa resolve fazer um tratamento, é muito diferente, porque ela pode olhar para aqueles cosméticos que ela compra com outro nível de consciência, com os cosméticos, com a comida, com tudo. Porque acaba que a questão não é o cuidado, né? A questão é o nível de consciência que você coloca em cada cuidado, o nível de presença que você coloca e o nível de consciência também da prioridade que aquilo tem na sua vida. Porque se a prioridade de fato eu quero cuidar da minha pele, porque minha pele, aquilo vai mexer muito com a minha autoestima e eu quero fazer isso é uma prioridade para mim, é uma coisa. Outra coisa eu estou compulsiva em comprar produtos para pele porque eu quero tudo, né? E aí você acaba querendo tudo numa coisa, e aí a energia do dinheiro que você poderia estar, por exemplo, pagando um tratamento ou fazendo uma viagem, indo para lugares legais para conhecer pessoas legais, né? Se colocando, melhorando também a sua imagem, não só na pele, mas cuidando da sua imagem como um todo, para você conhecer uma pessoa que está alinhada também com aquilo que você quer para sua vida. Então, é uma série de coisas, né? Uma série de comportamentos que as mulheres vão tendo. E eu não julgo, porque isso não é só nosso, né? Isso é bombardeado do que a gente tem que fazer como mulher, do que é esperado da gente como mulher. Então, é bastante complexo tudo isso. É bastante complexo. Ai, mas não sei, o que você acha disso, Sil? Gente, eu acho que a gente está aqui para romper com isso tudo. Sim. Primeiro, uma coisa que eu converso muito com as minhas clientes, né? A primeira coisa que chega num ambiente, antes da gente entrar fisicamente nele, é a nossa energia. Então, quando a gente está com a nossa energia equilibrada,
limpinha, brilhante, a gente já está resplandecendo uma beleza natural, independente de qualquer questão. E isso vai nos impulsionando a nos cuidar melhor, a nos alimentar melhor. Quando a gente está em desequilíbrio, a gente está em completa desconexão de si. A gente está ausente do nosso corpo. A gente tem falado muito sobre estar presente. E o estar presente é algo para muito além do estar aqui um de frente para o outro. Até porque quantas vezes as pessoas estão, né, de frente umas para as outras, mas com a mente lá em outro lugar, mexendo no celular e não estão se conectando nenhum pouco. E todas essas coisas que você citou, elas podem ser grandíssimas fugas. Assim como você, eu também já passei por isso de comer compulsivamente como uma forma de fuga, de beber muito também como forma de fuga, de consumir muitíssimos produtos também como forma de fuga. Para você ter uma ideia, eu não sei dizer, foi muito legal você ter colocado esse lance, né? Quando a gente está em desconexão, a gente não só percebe que engordou quando já extrapolou todos os limites. Eu passei dos 100 quilos, não sei dizer o quanto, porque eu me recusava até a subir na balança. Mas eu lembro nitidamente a época que isso foi muito tenso para mim. Em 2013, eu precisava comprar uma roupa para um aniversário e nada me servia, nada. E aí, na época, eu trabalhava na Barra, entrei no Barra Shopping, que é um shopping enorme, super conhecido aqui no Rio de Janeiro. Falei, cara, eu tenho que achar alguma coisa que me sirva. E naquela época, 2013, 10 anos atrás, eu comprei um vestidinho básico, bonitinho, nada demais, não era uma festa tipo esporte fino, que custou quase R$ 300, há 10 anos atrás. Ok, eu ganhava super bem. Eu tinha dinheiro de sobra para comprar o que eu quisesse. O problema não era a grana. Mas naquele momento, isso bateu muito pesado em mim, porque a que ponto eu cheguei de não conseguir comprar uma roupa em local nenhum? Porque eu tinha extrapolado todos os meus limites físicos, né? Eu pagava academia e eu não ia. Eu tomava suplemento alimentar sem fazer dieta. Coisas para acelerar o metabolismo, tipo, eu colocava em risco a minha saúde, eu desperdiçava grana desnecessariamente. Uma das minhas fugas mais maravilhosas era compulsão por sapatos e produtos de cabelo. Eu tinha um cabelão ondulado, super louro na cintura, que era aquele cabelo que, tipo, eu ia pra night na época que as meninas faziam prancha compulsivamente e mulheres me paravam para elogiar os meus cachos. Ou seja, eu gastava tudo com o cabelo. Por quê? O cabelo, ele cabia em qualquer lugar, né? A bonitinha aqui não tava cabendo em roupa nenhuma, mas o cabelo e as unhas, eles tinham que estar maravilhosos. A pele, eu começava tratamento de pele, eu tenho melasma, né? Só que eu amo sol. Então, ou eu aceito que eu tenho melasma e vivo com eles da melhor maneira possível, ou eu paro de pegar sol e faço um tratamento contínuo para realmente tirarem as manchas. Todo meio de ano, começava o inverno aqui no Rio, ia eu para dermato, comprava quilos de produtos e usando até final de outubro, novembro. Chegava outubro, novembro, o sol começava a bombar de novo, ia tudo pro lixo, vencia, jogava fora, voltava a pegar sol e voltava todos os processos. Então foram tantos desperdícios de tempo, de energia, de dinheiro, por total fuga. Porque eu não queria olhar para o que é que realmente estava desconfortável em mim. Por que é que eu cheguei naquele peso que eu cheguei? O que é que eu não queria ver? O que estava tão doído que eu estava escondendo por dentro de camadas e mais camadas de gordura? E aí, no dia que eu entrei lá naquela lojinha, não lembro o nome dela não, mas é uma loja super fofa, com umas estampas personalizadas e tal. Botei aquele vestido e falei assim, caralho, mulher, você tá enorme. E agora? O que você vai fazer?
E aí comecei todo um processo, né, de autoconhecimento, que veio junto com o emagrecimento. O emagrecimento ele foi só uma consequência. Se eu não tivesse parado para olhar para dentro, olhar para mim, o que eu queria de verdade, como é que eu me sentia bem de verdade, se eu não tivesse tido o estalo que eu não queria emagrecer para ser igual às menininhas da capa de revista. Eu queria emagrecer porque eu queria ser magra, porque eu gostava do meu corpo magro de antes. Então vamos lá, vamos correr atrás disso. Mas foi bastante desafiador. E por uma questão também, sempre ouvi e sempre tive um absoluto ranço de ouvir isso. Você precisa emagrecer não é por aparência, porque você é linda, é por saúde. E quando a gente não entende isso, de fato, o que isso significa, a gente só vai ficar achando que os outros estão fazendo, na verdade, estão dando desculpa, né? Não é por beleza, é por saúde. Só que de fato é por saúde. E não é uma saúde só, ser fitness, não sei o quê, porque isso também não é saúde, né? Ser fitness não é saúde, porque a gente sabe que tem muita gente que é fitness que também tem as suas dismorfias corporais, E que também tem as suas compulsões, excesso, por também fuga, faz né? seus excessos por fuga, exato. A questão aqui, eu acho que até que a Sil falou no começo da live sobre exercício físico, é sobre a disposição. Isso é uma coisa que mudou absolutamente muito a minha vida nos últimos meses, tá? Eu sempre fui a pessoa que odiou fazer exercício físico. Eu não vou falar que eu amo. Não amo, não gosto de fazer exercício físico, mas eu amo a sensação de ter feito. E não é porque o corpo tá endorfinado. Tem isso, claro que tem. Mas é a questão pra mim, tá? Não tô falando que isso é pra todo mundo, mas pra mim, o que me faz continuar é saber que eu tava completamente estagnada no meu trabalho, eu tava completamente estagnada em coisas que eu queria realizar na minha vida, sem movimento. Não quer dizer que eu tava, tipo, assim, meu Deus, no caos. Não, eu só não tava em movimento. E a partir do momento que eu me coloco em movimento, e eu coloco primeiro o corpo em movimento para sentir o movimento e ter a adaptabilidade dos movimentos mentais, dos movimentos estratégicos que eu preciso fazer na minha vida para de fato ir pelo caminho que eu quero seguir, o corpo responde. Né? O corpo responde. Então, claro, o emagrecimento é só uma consequência, mas ali tem uma coisa muito mais profunda, que é o fogo, né? O fogo da ação, o fogo do movimento vai acabar, de alguma forma, influenciando toda a sua vida, né? O movimento que você faz no exercício físico, ele gera resistência, ele gera essa adaptabilidade. Eu acho que vem até uma coisa do mindfulness, né? Quando a gente faz o exercício com plena consciência dos movimentos que a gente está fazendo, sabendo cada intenção que a gente coloca nos movimentos dos exercícios físicos, a gente também está, de alguma forma, criando uma neuroplasticidade no cérebro que ele vai criar um estado mental ou um estado mesmo neurológico que aquilo ele é reconhecido, sabe? Quando a gente for agir na vida e precisar de força e de resistência, não só física, a gente vai ter, porque o cérebro conhece, é um exercício, né? Um exercício, inclusive, mental, de força. Então, eu acredito muito que o movimento de exercício físico, para mim, nos últimos meses, tem me colocado em movimento na minha vida. E é isso que tá gerando mais abundância, é isso que também gera beleza física. Não por uma questão de aparência, mas porque eu tenho mais vontade de ser vista, de me mostrar e de, mais do que isso, né, compartilhar de fato a transformação que eu quero ver no mundo, em outras mulheres, em outras vidas, porque é muito além de mim, né? Todo esse movimento ele é muito além de mim. Eu acho que isso que é mágico e eu acho que é isso que cada um precisa buscar na sua vida, né? Qual é o movimento que você quer ver acontecendo na sua vida? Não precisa ser para uma multidão de gente, pode ser no seu microcosmos, né? No seu micro-universo. Qual é a pessoa que você quer de fato inspirar cuidado na sua vida, porque você precisa começar primeiro, né? Você precisa sempre começar primeiro. A gente vai ser sempre exemplo para alguém, seja para o nosso familiar mais próximo, seja para um colega de trabalho, seja
aqui para o nosso público, para a gente que tem um trabalho que demanda aparecer para outras pessoas, né? Que demanda a imagem. A Déia até colocou aqui para a gente, né? A vida acontece em movimento. E isso que você trouxe é muito legal, porque na visão energética, toda vez que a gente pratica um exercício, a gente está movimentando os nossos chakras. Ou seja, a gente está ajudando a colocá-los em mais movimento. Isso faz com que a gente libere algumas energias estagnadas que estão ali bloqueando a circulação de energia. Quando isso acontece, e óbvio, né? O exercício ele não é o equivalente a um tratamento energético, a uma limpeza energética, mas ele serve como fonte de manutenção do equilíbrio. Porque ele vai liberar aquele excesso ali, o nível vai ser de acordo com o tipo de atividade que você executa, automaticamente liberou a energia estagnada, ele coloca para movimentar, para circular mais energia limpa. A partir do momento que você circula mais energia limpa, você ativa funções mentais, você melhora o teu raciocínio, a tua disposição física. Isso tudo é realmente uma proporção. Me fugiu a palavra agora, engasguei. Isso realmente impulsiona, né? Isso te coloca mais à frente, seja para o teu trabalho, seja para qualquer coisa que você queira fazer. Mas o que eu acho que é muito importante também a gente frisar, quando a gente pensa em saúde e qualidade de vida, muita gente das nossas gerações entende que ir para academia é querer ser magro e não querer ser saudável. Você pode estar magro e não ser saudável. Você pode estar acima do peso e estar saudável, mas quando a gente entende que o nosso corpo físico, para carregar a nossa estrutura óssea, para que a gente tenha uma vida longa com qualidade de vida, a gente precisa ter uma musculatura forte o suficiente para segurar essa estrutura. Aí o buraco é mais embaixo. Você vê, pessoas que não se exercitam, conforme elas vão envelhecendo, o que vai acontecendo? Elas começam a envergar, elas vão ficando corcundinhas, depois de um tempo elas têm dificuldade de locomoção. Tudo isso por quê? Porque elas não têm força muscular. Então, gente, querendo ou não, não adianta, o povo foca muito em trabalho. Ah, eu quero ter vida longa, eu quero ter uma aposentadoria gorda, porque eu vou ficar velha viajando pelo mundo. Meu amor, se você estiver entrevada numa cadeira de rodas, porque você não tem condicionamento físico para viver, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. Você não vai a lugar nenhum, você não vai usufruir dessa vida. Então, é importante, sim, que se faça alguma atividade física. E, gente, pelo amor de Deus, nos tempos que nós vivemos, existem uma infinidade de atividades físicas diferentes no mundo. Desde exercício que você pode fazer em casa com o seu celularzinho, com a câmera do computador, até atividades em ambientes abertos, em academia. Não faltam opções. O que falta muitas vezes nas pessoas é vontade. Né? Porque a partir do momento que a gente tem vontade, que a gente toma a decisão de mudar, cara, ninguém nos para. É aquela velha história, né? Você dá o primeiro passo, o universo coloca o chão. Ele vai colocar, as oportunidades vão aparecer para vocês. Gente, pra vocês terem ideia, quando eu mudei a minha mente, falei, não, agora eu vou me cuidar, agora eu vou emagrecer. Em um mês, eu emagreci 8 quilos. E aí, na época, eu tava, assim, a gente sabe, óbvio, né? Quando a pessoa tá muito peso, a partir do momento que você começa a se exercitar e comer direitinho, você automaticamente vai perder uma quantidade grande de peso no início e depois vai estabilizar. Ok, super normal. Mas eu tava mudando de plano de saúde e eu precisei fazer uma consulta de avaliação para alguma coisa do plano. A pessoa que me atendeu, a médica botou para me pesar, aí olhou o meu documento contratual, ela falou assim, olha, você preencheu esse documento aqui tem mais ou menos um mês e você tá com 8 quilos a menos. E ela queria me mandar para fazer um monte de tratamento. Eu falei assim, não, meu amor, eu tô com 8 quilos a menos porque tem X dias que eu passei a me alimentar corretamente, passei a praticar esporte, não estou com nenhuma doença terminal, pode ficar tranquilo. Aí a mulher ficou me olhando assim, tá, tudo bem. Aí preencheu o restante da avaliação. As pessoas se impactam, né? Quando a gente tem força de vontade, gente, não adianta. A gente vai lá e faz. Mas e aí, cadê essa força?
Você tem essa vontade mesmo? Você quer emagrecer de verdade ou você só quer fazer o que a coleguinha tá fazendo? E tem outra coisa, eu acho. Tem essa força de vontade, eu acho que é até um discurso que muitas vezes a gente fica quando tá presa demais. Ai, precisa de força de vontade, só com força de vontade você emagrece. Mas tem uma coisa, não é só com força de vontade, porque muitas vezes a gente não vai precisar de. A gente não vai ter força de vontade, a gente precisa se resguardar da disciplina. Por quê? Disciplina é um meio, assim, é o que faz você fazer as coisas. Porque a força de vontade, ela some em algum momento, né? Tá super conectado, super, né? Não tem como desatrelar, mas é que eu acho que esse discurso, não o seu, né? Mas que a gente escuta de todo mundo falando, ah, é só ter força de vontade, você consegue emagrecer. Eu acho que muitas mulheres já se frustraram com esse discurso, eu, inclusive, muitas vezes. Porque a força de vontade, ela vai até certo lugar, né? Depois ali você precisa ir na disciplina. Ali você precisa lembrar realmente da sua motivação, mas às vezes essa motivação não vai estar pulsando no seu corpo. Você não vai estar sentindo aquilo até você de fato fazer e fazer e fazer. Então, e muitas vezes a gente também tem que saber os nossos limites nesse sentido também. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda profissional, né? Profissional, seja de um personal trainer, de uma nutricionista, de um tratamento energético, vai precisar de alguém para te dar uma orientação do que precisa ser feito no seu caso, porque se nada que você fez dá certo, tem alguma outra questão que pode estar ali relacionada, né? E muitas vezes está. Então, às vezes até psicólogos e mais também, né? Eu acho que olhar para também esses tratamentos holísticos como holístico mesmo, né? Como uma junção de tudo, não é uma terapia substitutiva, né? Ela é alternativa, ela é complementar, na verdade, né? Porque tudo isso, quando a gente olha, por exemplo, a gente abre um tarô, a gente abre o seu mapa astral e vê que tem algumas outras questões que podem estar ligadas com os seus traumas emocionais, que te fazem comer muito, que estão ligados ali com a compulsão, ou com essa falta mesmo de motivação, de ação, de movimento, que falta uma certa energia em você para conseguir colocar em movimento o seu corpo, conseguir colocar em movimento as suas vontades, assumir os seus desejos e estar firme nisso, né? Dia após dia, né? Com disciplina, com execução, né? E intuição e sensibilidade também nisso tudo, porque eu acho que só colocar isso na disciplina às vezes fica muito engessado, muito chato, sabe? Tem que ser gostoso, tem que ter um lado mais sensorial também de perceber as mudanças que você está vivendo no seu corpo, as mudanças que você quer viver como algo maior, que não é só, né, o corpo, não é só, é a saúde mesmo que vai te proporcionar viver a vida daqui tantos anos que você quer viver. Afinal, nosso maior recurso físico não é o dinheiro, é a saúde, é o nosso corpo, porque é aquilo que a gente faz com ele que determina todo o resto, né? Então, nos lugares onde a gente habita, nas pessoas com que a gente se relaciona, enfim, a alimentação que a gente coloca, tudo isso depende do nosso corpo. E você não é um corpo apenas, você tem muitos corpos, né? Corpo físico, corpo energético, emocional, mental. Então, acho que tudo isso colabora ou faz você se afastar dos seus reais objetivos. Então, ter isso muito claro, muitas vezes com a ajuda de uma profissional, é o ideal para você estar ali no seu processo, né? Não, às vezes, não só uma profissional, um time, né? Um time de profissionais. Eu acho que isso é o ideal, assim. Com certeza, você falou tudo. Nós somos seres holísticos, né? E nessa visão, a gente entende que aqui tem um corpo espiritual, um corpo mental, um corpo emocional, um corpo energético, um corpo físico. O físico, ele é só o miolinho que está sendo externalizado para o todo. Então, nas mentorias energéticas de emagrecimento que eu faço, os 2 pontos principais primeiro, a gente vai limpar, desbloquear esses centros de energia, realinhá-los para que você tenha disposição física para fazer o que você precisa fazer, mas a gente também vai trabalhar a sua reprogramação mental. A gente vai buscar lá no inconsciente o que é que existe dentro de você que hoje faz com que você se sabote.
qual é o mecanismo que você está utilizando. Se é uma questão de alto sobrepeso, será que você tem questões hereditárias, familiares que te impulsionam a comer um pouco mais? Será que você come mais do que você precisa porque você está usando o alimento como fuga? A gente vai buscar a raiz interna lá no nosso fundinho da mente. A gente não vai tratar só o sintoma, né? A gente vai buscar efetivamente a causa mais profunda. E aí, de posse, de consciência disso, a gente vai olhar para aquilo e ver, ó, se é alguma coisa que a gente consegue ressignificar e tratar só aqui no nível energético, e isso já vai repercutir profundamente na sua vida? Ou será que você precisa realmente, para quem não faz ainda, aprofundar num acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ter uma ajuda de um profissional com outro olhar que vai te dar embasamento para lidar com aquilo? Será que de repente você precisa de um medicamento para que aquilo realmente se fortaleça dentro de você? As terapias hoje em dia, elas são complementares, integrativas da saúde, justamente com esse olhar, né? Porque a medicina convencional, por muitos e muitos anos, ela tratou a causa. Então, se eu estou aqui com uma dorzinha de cabeça recorrente, eu vou lá, tomo um remedinho, isso ameniza, daqui a pouco volta. Por que é que eu tenho uma dor de cabeça recorrente? Vamos olhar mais para fundo? Tem alguma questão emocional, um estresse, uma angústia que me desencadeia aquela dor de cabeça? Porque às vezes as pessoas fazem uma bateria de exames, estão lá no acompanhamento médico um tempão e não conseguem descobrir a causa. E aí a gente faz uma limpeza energética, descobre que estava ali o problema. A nossa camada de energia, ela é a nossa última barreira de proteção para o corpo físico. Então, tudo aquilo que a gente vai acumulando no mental, no emocional e no energético, quando chega num determinado limite, que o energético não comporta mais, ele estoura e vira uma doença psicossomática, vira uma doença física. Sim. Então, quando a gente cuida do nosso campo energético com frequência, primeiro, a gente não só otimiza a nossa saúde física, o funcionamento automático do nosso corpo, né? Como a gente evita que doenças psicossomáticas cheguem até nós, se desenvolvam. E dependendo se a gente tem alguma coisa ali que estava começando, a gente consegue reverter esse processo. E se a gente tem algo que já acontece, em tratamento conjunto com a medicina convencional, a gente consegue acelerar aquele processo de cura. Porque a gente vai restabelecer o funcionamento do corpo físico para que ele se recupere. Quando a gente... É engraçado que às vezes o pessoal que não tem muito esse entendimento, né, escuta a gente falando isso e fica assim, como assim? Que papo de doido. Quando a gente se arranha, quando a gente bate em algum lugar, o corpo não regenera automaticamente? Eu não preciso ir no hospital, eu não preciso ficar aqui meditando para o meu arranhão dizendo cicatriza, cicatriza. O corpo faz isso. Sim. É da nossa natureza física a regeneração, a cicatrização, a recuperação, a renovação celular. Sim. Só que se a nossa energia não estiver equilibrada, se os nossos centros de energia não estiverem em perfeito funcionamento, e no ritmo de vida que a gente leva, que não é o ideal, esse processo ele vai começando a travar. Ele vai começar a dar defeito, né? Por isso a importância da gente realmente se utilizar de todos esses meios. Desde a prática de esportes, desde uma limpeza energética, desde um cuidado com o psicólogo, para que todo o nosso funcionamento gire da melhor maneira possível. Sim. E eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com os próprios cuidados também. Aí entre os cuidados com a pele, os cuidados com aromaterapia também, porque eu vejo como imprimir novas sensações de prazer no corpo, e um prazer que de fato colabora para o seu objetivo e não um prazer que te afasta desse objetivo, faz com que as coisas fiquem muito mais leves e gostosas, né? Aí eu já fiz, né, perfumes personalizados, um perfume que cuidava muito de uma questão de compulsão. Tem alguns óleos essenciais que são muito interessantes. Inclusive tem aqui deixa eu ver se ele tá aqui. Um perfume que eu fiz da Jornada da Beleza Sagrada, que foi o curso que eu fiz. O meu tá até acabando, porque eu uso muito. Esse perfume aqui, o perfume Rubi, ele tem uma série de óleos essenciais, inclusive ali tabaco, baunilha, canela, que de alguma forma
mexem, né, com as nossas vísceras, mexem com o nosso sistema límbico para cuidar dessas questões. E muitas vezes vai ser meio que expurgando essas questões, né? Vai te colocar num contato tão profundo com elas que você vai ficar, tá, eu preciso mudar isso, né? Então, isso faz com que não só seja mais claro para você perceber qual é a questão que você está vivendo, que precisa cuidar, né? Muitas vezes com acompanhamento de um aromaterapeuta ou na perfumaria, porque na perfumaria, por exemplo, a gente não olha só para a questão terapêutica do óleo essencial, usando um óleo essencial, a gente trabalha uma questão arquetípica, né? Que traz um lado mais emocional, não só da neurológico, né, mas psicológico, né? Então não é só dos ingredientes ali que vão atuar em sinergia com as suas células, não é só isso, é no nível mais psicológico, né, num nível mais de você ativar uma certa energia, um certo estado mental, um certo estado emocional através de um aroma. Aquilo vai te conectar com a transformação que você quer viver. É esse trabalho que eu faço hoje na aromaterapia, não, na perfumaria sagrada, né? A perfumaria sagrada, ela canaliza as mudanças que você precisa viver olhando para o seu mapa astral, olhando para o tarô. Porque no tarô, no mapa astral, a gente vai evidenciar. Essa questão, ela é mais física, ela é mais emocional, ela é mais energética e espiritual, de movimento mesmo, de ação, o que é realmente, né? Então a gente vai ali alinhar com óleos essenciais tudo isso, né? Casando todo esse mapa, casando todas essas energias. A Sil fez o tratamento, ela não fez o perfume ainda, né? Mas ela fez a consulta. A gente olha para um lado também das cores, para um lado das texturas, do que você precisa imprimir de sensação física no seu corpo para você, primeiro, reconhecer que esse corpo é seu, reconhecer que essa é você e reconhecer que as transformações que você quer viver, elas estão tão conectadas com o seu processo e podem ser mais leves. Não precisa ser doloroso, pode ser prazeroso, né? Eu acredito muito nisso e é por isso que eu faço o que eu faço dentro da Mais Que Bela, porque também os cosméticos, não só os perfumes, né? Mas, por exemplo, aqui, o Lunari também. A gente não tem ainda disponível, porque ele é uma edição limitada, que só vem na energia de câncer, né? De sol em câncer, trazendo muito forte a energia arquetípica da lua. Nesse potinho aqui, a gente traz a baunilha, traz o tanaceto azul. Ele é azul de fato, né? Com óleo essencial que é bem azul. Porque tanto a energia do azul quanto o óleo ali trabalha questões ligadas ao feminino. O azul parece que é uma cor masculina, né? Que a gente colocou isso. Mas se a gente for olhar a simbologia do azul, o azul está muito conectado com o manto de Nossa Senhora, está conectado com o manto da imperatriz, não, da sacerdotisa no tarô, está conectado com esse lado escuro do céu, da lua. E aí a gente consegue trazer também a energia desses arquétipos sensoriais para se conectar com as transformações que a gente está vivendo. Então, hoje não é à toa que eu estou de vermelho. Eu usei também um perfume que é vermelho. Ele traz ação, ele traz disposição, ele traz energia. Então, a gente também usar esses símbolos, né, na nossa imagem, esses símbolos nos nossos cuidados. Eu gosto muito de trazer esse lado sinestésico dos produtos e também, claro, né, dos perfumes para dentro do cuidado e para dentro dos tratamentos energéticos que eu faço com as minhas clientes, com as minhas alunas também. Porque quando a gente olha para essa multissensorialidade, a gente olha para a beleza, né? Para aquela abundância da beleza. A abundância da beleza, ela não está só em ser diferente, de sermos todas diferentes e aceitar, se aceitar como se é, né? Mas se amar como se é e amar como cada um pode ser. Não é só isso. A abundância, ela tá nos aromas, nas texturas, nos prazeres que você imprime no seu corpo, que não são esses prazeres tão imediatos. Talvez você sinta de fato um prazer imediato em passar um creme gostoso no corpo, mas se você não gostar de tocar no seu corpo, percebe que tem uma questão ali que o toque cura. O toque que você fizer, né, o jeito que você passar o creme no seu corpo vai fazer muito mais diferença do que se você
sabe, achar que precisa de um tratamento para isso. Às vezes é muito mais simples, às vezes é muito, muito mais simples, né? E os cosméticos naturais e os cosméticos arquetípicos, mais até do que só os naturais têm isso, já naturalmente, né? Eles já têm essa conexão com a natureza, eles trazem muito, através dessa sensorialidade, principalmente olfativa, para o nosso corpo. Mas quando você carrega ainda mais forte um símbolo do que aquilo tá cuidando em você e você usa com aquela intenção, você tá se cuidando, você tá se tratando, né? Num nível muito mais emocional, muito mais profundo, com intenção, com consciência, com presença, né? Então, acho que isso, enfim, tem também muito pano para manga dentro desse assunto. Eu acho que são tratamentos ali super complementares. Eu fiz o tratamento com a Sil também no final do ano passado, né? A gente viu assim, coisas que a gente não se conhecia tanto, eu e ela, né? A gente se conheceu na mentoria, então, óbvio, a gente sabia a energia uma da outra, conhecia uma da outra, mas questões mais profundas mesmo, que a gente aprofundou nas nossas consultas, foi só realmente muita sensibilidade para pegar naquele campo. Eu realmente sinto que eu tive uma diferença com o tratamento. Eu, como eu falei, já estava no processo, né, de estar voltando a fazer exercício físico e tudo mais, com o movimento, né? De trazer movimento para minha vida. Mas essa constância, eu não faltei um dia desde que eu comecei. Tipo, eu não faltei. Não vou todos os dias, que isso fica muito claro. Eu não vou todos os dias, mas os dias que eu me propus Mas você está ali. fazendo o melhor que você pode. Exato, o melhor que eu posso dentro do que eu tenho agora. E tem dias que eu posso fazer melhor. Não tô fazendo ainda, não tô, mas tô no processo de, sabe? Então, acho que é isso. Buscar evoluir e não se acomodar onde a gente está. Sabendo que a gente tem ferramentas deliciosas para usar ao nosso favor, né? Então, se vocês quiserem conhecer as minhas ferramentas, elas estão lá no Cosméticos Mais Que Bela, ou no meu Instagram pessoal, a gente conversa sobre o plano Florescer ou sobre a consulta Florescer, que aí você ganha um perfume personalizado totalmente para você. E a Sil também maravilhosa, tem os tratamentos dela, seja focado aí no emagrecimento, seja em outras questões que você precisa cuidar, né? Eu acho que tudo isso é muito mágico, a gente se valer dessas ferramentas holísticas para se cuidar. São formas que a gente vai, né, movimentando o interno para o externo, do externo a gente conecta ao interno e tudo vai se entrelaçando, né? É muito maravilhoso mesmo esse trabalho que você faz. E assim, a percepção, né, o olhar quando a gente faz um atendimento. Eu lembro que você trouxe para mim questões da astrologia, da numerologia, da cromoterapia, que se conectaram completamente com visões, com coisas que eu já estava olhando lá no energético. E às vezes, gente, como a Bela falou, é uma coisa muito simples que a gente precisa. É um pequeno ajuste. É um chakra básico que precisa ser fortalecido para te dar impulso para você parar de se sabotar e fazer o que você precisa fazer. É uma essência ali que vai te despertar para algo que você não estava querendo olhar, para uma emoção que estava escondida. Então, é muito sensacional a gente poder mesclar essas ferramentas, né? Mesclar esses saberes, para que a gente alavanque aquilo que a gente quer realizar. Isso é muito potente e, assim, a gente poderia ficar falando aqui Pra até o sempre, Instagram né? querer me derrubar, né? Não tenho nem ideia de que hora então. São 9h30. 9h30. Já foi um pouquinho 1h10, mais de então. 1 hora de live. Mas, gente, A gente assim, tá com comedido. certeza teremos outras lives, né? Porque esse assunto rende muito, a gente tem uma visão bem parecida em muitas coisas, e acho que mais do que parecidas, complementares, né? Porque cada uma com a sua vivência, cada uma com o seu foco, né? E tudo isso se costura lindamente nessas curas coletivas, nessas curas femininas. A magia tá aí, a energia tá aí. Se a gente nega isso na nossa vida, a gente tá negando uma parte muito importante de quem a gente é, principalmente em mulheres, né? Que podem e devem estar conectadas com a sua própria espiritualidade, com a sua própria sensibilidade, com a sua intuição, com a sua sensorialidade, né? Com esse lado realmente de sentir prazer no corpo. E um prazer que transborda muito além do que um chocolatinho, um sorvetinho, uma cervejinha pode te dar. É um prazer tão mais intenso, tão mais genuíno, né? Ser quem A você longo é prazo, a longo né? prazo, sim.
E é um processo que estamos vivendo. Cheguei lá e pronto, não é assim que funciona. É um processo cíclico, contínuo, né, em movimento sempre. E a gente sempre vai elevar esse nível de consciência a cada volta que a gente dá no mesmo ponto, né? Seja um emagrecimento, seja uma questão de relacionamento, seja outras tantas questões que a gente se depara nessa vida. Mas é isso, eu amei nosso papo energético. Muito obrigada pelo convite, Sil. Eu amei mesmo participar. Se você está aqui comigo nessa segunda Ai, noite. legal. Foi uma E para quem delícia. quiser saber aí a influência dessa lua cheia em Leão na sua vida, eu tô falando lá nos stories, nos meus stories, sobre a influência nas casas mesmo, né? Nas áreas da vida que tá recebendo essa energia mesmo de ser o seu brilho pessoal, de trazer essa sensorialidade, essa não sensorialidade, mas essa extravasar, né, quem você é, através de todos os seus sentidos, através da sua criatividade, enfim. Venham lá nos meus stories que eu tô falando lá disso um pouquinho. Isso aí. Obrigada a todas que participaram também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, ou do meu trabalho, ou do trabalho da Bela, chama a gente no direct, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês. Déia, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo, Rosane, Érica, a galera todinha que eu vi entrando aqui, tá? Obrigada por compartilharem essa energia com a gente nessa segunda de lua maravilhosa. Lindona, até a próxima. A gente vai se falando. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.